Conceição, e aqui levanta-se a seguinte questão: para onde então vai o dinheiro da taxa do lixo que é paga pelos clientes? Aliás, é cobrado uma taxa de lixo sobre as faturas da energia. Para onde é que vai esse dinheiro? Não sou a pessoa ideal para responder, talvez aqui a senhora Suzete então. E não sei se este é um debate que tem que ter lugar. E penso que o momento também necessita-se de mais... É preciso chamar mais o gestor público a prestar conta. Tem que prestar conta, tem que justificar mais ao cidadão. A própria taxa do lixo também já foi discutida muitas das vezes, a sua licitude. Porque não é tido em conta nenhuma métrica. Portanto, as pessoas pagam na horizontal, todos pagam da mesma forma e de forma compulsiva. Aqueles que têm, e hoje é uma grande maioria dos angolanos que têm a energia pré-pago, se não tiverem valor suficiente, não interessa, eles têm que pagar a luz, têm que pagar a água automaticamente. E, portanto, se é esta premissa, e mesmo que não houvesse, não é aceitável que nós estejamos aqui a esta hora a falar ainda do lixo que abunda pela artéria da cidade. Francamente, nós temos hoje os outros países a falarem de vacina, descobertas, não é? A falarem de outro tipo de... Tem outro nível de debate. Nós também temos que evoluir no nosso debate. Também não é correto. Em nada nos enobrece, a esta hora, falar de lixo que está à nossa porta acumulado. Nós não somos isto. O angolano é capaz de mais. E isto, portanto, nós temos que revelar o que nós somos para aquilo que nós fazemos e que nós abordamos. Portanto, se em 2001 ainda estamos a falar de recolher lixo... 2021. Então, nós temos um problema muito sério e estruturante. E temos que parar de intelectualizar tudo. O lixo que está à nossa porta não pode ser intelectualizado. Não há discussão aqui intelectual, é recolher. Tem que se recolher o lixo, procurar solução imediatamente. E por onde? Agora, onde sempre foi colocado. Agora, é preciso, eu já falei muito sobre isso, sobre o lixo, no último sábado, num outro fórum. Eu penso que, se, por um lado, não é para discutir a questão da recolha do lixo, ela tem que acontecer, não importa o sacrifício. Aliás, já estamos nisso, penso que há 2 semanas, com lixo à nossa porta. Já devia ocorrer reuniões de emergência, já devia ocorrer até eventualmente exonerações, porque não é mesmo aceitável. A meio de uma pandemia e numa altura chuvosa, não é mesmo aceitável, porque senão, para além da calamidade que nós vivemos hoje, em função do Covid, temos que declarar uma calamidade pública por causa do lixo. O lixo, na circunstância em que está, é um problema de segurança pública. E o problema de segurança pública, do ponto de vista do olhar do Estado, do gestor do Estado, tem uma responsabilidade de amarelo, do sinal amarelo, de alerta máximo. Portanto, nós não podemos aqui a esta hora vir ainda discutir se tira, se não... Tem que recolher. Agora, a discussão obrigatória é uma discussão antiga, efetivamente, da questão do resíduo sólido, do ordenamento do próprio território e da devida alocação e do destino. Em relação a esse circuito todo, é um circuito que tem capacidade de autossuficiência e até gera renda, até interessa ao setor privado. O problema, e como muitos também já abordaram, é que um grupo de pessoas pensa que pode controlar um Estado, uma nação. Ficamos todos aqui na dependência de algumas vontades privadas, individuais. Portanto, isso é que não é aceitável. Porque o problema do lixo não é um problema para estarmos aqui hoje a tirar soluções. Há interesses de pessoas em investimento. O lixo hoje, eu sei que a esta hora já está preocupada com o tempo. O lixo hoje produz energia alternativa, não é verdade? Produz alcatrão, portanto não é um problema, não pode ser um problema. E é uma coisa que eu gostava de acrescentar em relação à questão dos contentores que está na via pública. Os contentores, se reparar, tenho a designação da empresa, portanto, escrita nos contentores. Até onde sei, uma dessas empresas é uma empresa estrangeira. Eu penso que de origem brasileira, que está cá em Angola a trabalhar. O que aconteceu, é verdade que pode ter havido imensos elementos que levaram àquela situação extrema, mas também revela um desrespeito ao Estado, à fragilidade do Estado, quer dizer, que uma empresa venha, despeje o lixo no chão,
filma e coloca, também diz muita coisa de como somos encarados pelos nossos parceiros. Mas também costumo dizer, sem qualquer postura nacionalista, mas claramente eu tenho falado muito sobre isso, de priorizar o angolano. Nós entregamos até a gestão do lixo, e isso não é um assunto novo, Filomena. A gestão do lixo é uma gestão quase sempre estrangeira. Quase sempre, até filipinos já cá estiveram na gestão do lixo há algum tempo atrás. Portanto, é evidente que uma empresa estrangeira não tem o mesmo sentimento que nós, angolanos, em tirar o lixo para o chão, porque está a perceber. Daí que eu tenho falado há pouco tempo, para algumas questões, muitos países preferem gestão própria, como falamos daqui a pouco do aeroporto e porto, porque há situações que o sentido pátrio deve falar mais alto. Portanto, o processo é como o casamento. O casamento é um processo, o divórcio também é um processo. O contrato é um processo, a cessação também deve ser um processo fundamentalmente nesse tipo de situações. Portanto, não é aceitável, seja quais forem as circunstâncias, que da noite para o dia estejamos aqui sem contentor, sem recolha, mas há um problema maior que é preciso ver. Por isso eu falo que há que interesse claramente de individuais ou de particulares nessa situação de sequestro quase de um problema de todos. Vai-se passar pela Marginal, Filomena, aquele jardim que custou-nos milhões de dólares, os jardins da nova Marginal, está todo destruído. Ou seja, quando se pensar assumir o reparo daquele jardim, vai custar uma nova verba de reconstrução do conceito de jardinagem e de pós-arrega. Por que nós fazemos isto?